Vamos ler Salmo capítulo 33, versículo 12, juntos diz assim, 3, 2, 1, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Mais uma vez, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Amanhã é o feriado do 7 de setembro, nós celebramos a independência do Brasil, mas nós sabemos que a nossa nação, ela é na verdade dependente em muitas coisas, e nós temos passado por um tempo enquanto país muito crítico, você sabe disso, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito moral, a nossa nação tem tido os seus fundamentos, as suas bases atacadas. E essa noite nós, por sinal, divulgamos nas redes sociais que o nosso tema seria esse, nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos clamar pela nossa nação. Mas antes que a gente clame, a gente ore e a gente se posicione como igreja pelo nosso país e pela nossa nação, nós precisamos entender o porquê e como fazer isso. Primeiro porquê, o Martin Luther King ele tem uma frase que ele diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. O problema do nosso país não é o grito dos maus, é a omissão dos bons. Onde é que está a igreja? Onde é que está o povo de Deus? Onde é que está o povo chamado pelo nome do Senhor? Onde está a igreja? A omissão da igreja tem causado, infelizmente, tantos problemas. Nós não podemos mais nos omitir. Nós precisamos ser quem Jesus nos chamou para ser, o sal dessa terra, a luz nesse mundo, a luz nesse país. E aí você talvez pergunte, como, João? Como nós, como igreja, podemos desempenhar esse papel? Ser sal, ser luz. Eu respondo como? Com 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se você tiver aí com você sua Bíblia, você pode abrir o texto, ou acompanha aqui comigo. Mas esse versículo fala para nós sobre como o povo de Deus precisa se posicionar quando a nação, quando o povo não está alinhado com Deus, quando na verdade as coisas estão bagunçadas, quando vemos que Deus não está no lugar que lhe é devido, como o povo de Deus tem que se posicionar. Essa é uma palavra que Deus falou para Salomão quando ele construiu o templo, o santuário dele. E Deus disse, Salomão, você está construindo esse santuário lindo, maravilhoso, vocês vão experimentar um tempo de glória, a minha presença vai vir, mas eu quero te dizer uma coisa, se um dia esse povo, essa nação se perder, eu quero dizer para você o caminho de volta, você está entendendo? Eu quero instruir você, Salomão, sobre qual o caminho de volta. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14 fala sobre qual o caminho de volta. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e curarei. É importante que a gente entenda que esse texto ele fala para nós sobre 4 ações que o povo de Deus precisa ter e 3 respostas que Deus vai dar. As 4 ações, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se afastar dos maus caminhos. E as 3 respostas, Deus vai ouvir, Deus vai perdoar e Deus vai sarar. Quero dizer uma coisa para você, o Brasil curado começa com a sua família sarada. O Brasil curado começa com a sua vida curada. O Brasil sarado começa com o seu lar sarado. A mensagem de hoje, querido, não é para alguma coisa distante, os outros, lá em Brasília, no Planalto, não. Começa com a gente. Se o povo de Deus não se humilhar, orar, buscá-lo, se o povo de Deus não se converter dos seus maus caminhos, não há como a nação se converter. O agir do Senhor, a intervenção de Deus na história sempre começa com a intervenção dele no seu povo. É o povo de Deus que começa o mover de Deus. É o povo de Deus, é a igreja. Quando Deus quer trazer um avivamento, quando Deus quer mudar as coisas de lugar, quando Deus quer promover uma revolução, Ele começa no seu povo, Ele começa a mudança dentro de casa. Deus está dizendo, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar,
e se afastar dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei, perdoarei, e essa cura e esse sará vai se alastrar para além do meu povo e da minha igreja, vai alcançar a nação, eu sararei a sua terra. Começa conosco, vira para quem está perto de você, diga: começa com você, querido. Se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a sua face, nos afastarmos dos nossos maus caminhos, será que eu posso destrinchar esses 4 termos com você? Amém? Então, primeiro eu quero que você anote, guarde no coração: se humilhar. Deus começa dizendo se humilhar. Você pode dizer isso comigo: se humilhar. Eu fico intrigado, por que Deus começa o remédio com essa pílula, se humilhar? Deus podia começar com a parte mais fácil, né? Mas parece que para que Deus nos eleve, Ele primeiro nos abaixa. Para que Deus nos exalte, primeiro Ele diz: ei, calma aí, tenha um pouco de humildade, humilhe-se, se humilhar. A Bíblia fala tanto sobre a ideia de se humilhar diante de Deus. Ela não está falando sobre autocomiseração, ela não está falando sobre você se sentir um coitadinho, não. A Bíblia está falando sobre você se humilhar diante daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o soberano de toda a terra. A Bíblia está falando: ei, coloque-se no seu lugar de ser humano, que é pó, que é frágil, que é fraco, que não é ninguém sem Ele. A ideia de se humilhar na Bíblia está ligado ao ato de se submeter a Deus. Por exemplo, Tiago capítulo de número 4, versículo 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. 1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Salmo capítulo 51, verso 17, diz que os sacrifícios que agradam ao Senhor é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, compungido, humilde. Deus não desprezará. A Bíblia está dizendo: ei, se você quer o olhar de Deus, a atenção de Deus, o toque de Deus, começa com você se humilhar. Começa com você se colocar na sua posição e dizer: Deus, eu estou aqui sem bater no peito, porque eu não tenho nenhum mérito diante do Senhor, eu careço da Tua graça, eu dependo do Teu amor, eu preciso da Tua misericórdia, sem Ti eu não sou nada, e eu estou aqui para me submeter ao Senhor. Eu comecei a perceber por que o remédio de Deus começa com se humilhar. Você sabe por quê? Porque tudo na humanidade começou com a rebelião. A queda começou na rebelião, e é por isso que a restauração começa no se humilhar. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, quando Adão ele come do fruto, a raiz daquele ato foi um ato de insubmissão, foi um ato de dizer assim: Deus, eu não reconheço a tua autoridade, foi uma rebelião. Quem foi que tentou Adão? A serpente é o diabo, e o diabo foi quem? O primeiro rebelde. Quando o diabo tentou o homem, ele tentou o homem para o homem entrar no time dele, o time da rebelião. Você está entendendo quem está comigo aqui? Quem está seguindo a linha de raciocínio? Quando o homem peca, ele entra para o time da rebelião, e é por isso que quando Deus vai redimir alguém, Ele primeiro precisa dizer: sai do time da rebelião, sai do time da rebeldia, sai do time das pessoas que acham que sabem como viver, que acham que sabem como lidar com a casa, com a família, com a vida, com o casamento. Você tem que se esvaziar de você, voltar para o Senhor, dizer: Deus, eu não sei de nada, eu estou me submetendo ao Senhor. A rebeldia do primeiro Adão trouxe morte e destruição. A submissão do segundo Adão, que é Cristo, trouxe graça, revelação e transformação. Essa é a diferença. Qual caminho nós vamos seguir? O caminho do primeiro Adão ou o caminho do segundo Adão? O caminho da rebelião ou o caminho do se humilhar diante de Deus? Deus não pode tocar, mover, remover, curar, sarar nada na sua vida, na sua casa, na sua família, se você primeiro não parar de ser tão cheio de si. Nós precisamos lançar fora a arrogância, lançar fora o orgulho, dizer: Deus, eu estou quebrado, eu estou perdido, eu estou desorientado, porque eu tenho vivido do meu jeito, eu tenho lidado com a minha vida do jeito que eu quero, eu acho que eu sou o dono da minha existência, eu acho que eu sou o Senhor da minha história. Na verdade parece que eu até inverti a ordem das coisas. O Senhor que era para ser Senhor agora é um servo, e eu que era para ser servo estou me achando o Senhor. É a hora, Senhor, de voltar para o começo, se humilhar diante de Deus, dizer: Deus, chega de ordens invertidas, eu estou aqui para que o Senhor me governe, eu estou aqui para que o Senhor reine sobre mim. Começa a nos se humilhar. E depois que ele fala isso, a segunda frase que ele diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí
orar. A oração que ele fala aqui não é qualquer tipo de oração. É interessante quando você vai pesquisar a palavra no original, ela é a palavra que significa interceder. E o que é intercessão? Intercessão é você clamar pela intervenção de Deus em favor de uma outra pessoa. Quando Deus fala aqui sobre oração, Ele está falando sobre a intercessão. Ele está falando sobre você se colocar em favor de outras pessoas. É incrível porque esse é um outro assunto que a Bíblia também fala muito. A gente poderia discutir uma noite toda só sobre intercessão. Jesus, por exemplo, é um intercessor que nós temos junto ao Pai. 1 João capítulo 2, verso 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele intercede por nós. Hebreus capítulo 7, verso 25, Hebreus capítulo 9, verso 24. A Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote, Ele está do lado do Pai. Quando você está falhando, quando você está mal, quando você está fraco, Jesus está do lado do Pai, dizendo: Pai, estende a tua mão, Pai, coloca a tua mão, Pai, levanta o teu filho, Pai, atenta para o teu filho, Pai, olha para o teu filho, Pai, abraça o teu filho. Jesus é o nosso intercessor no céu, amém? Você pode dizer isso comigo: Jesus é o meu intercessor no céu. Agora o apóstolo Paulo diz que nós temos um intercessor aqui na terra. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz que quando nós não sabemos orar como convém, o que acontece? O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando eu não sei orar, quando eu não sei pedir, quando eu não sei clamar, quando eu estou passando pela situação que eu digo: Deus, o que é que eu falo, o que é que eu digo? Aí o Espírito Santo está lá comigo, com o meu Espírito, clamando ao Pai por mim, dizendo: Pai, Jesus, esse aqui está perdido, está aflito, angustiado. E Ele leva ao Pai exatamente aquilo que eu preciso. Ele intercede por nós. O Espírito Santo é o nosso intercessor aqui na terra. Diga assim: o Espírito Santo é o meu intercessor na terra. Eu pergunto para você: Jesus é o nosso intercessor no céu, o Espírito Santo é o nosso intercessor na terra. Quem é o intercessor do Brasil, do mundo e do povo aí? A igreja tem um intercessor que é Jesus no céu. A igreja tem um intercessor que é o Espírito Santo na terra. Mas o mundo não tem intercessor. Porque quem Deus escolheu para ser o intercessor do mundo é a igreja. É a igreja. Eu posso aprofundar isso com você? Posso aprofundar isso com você? Então fique ligado. A palavra de Deus fala no Antigo Testamento que havia uma figura no meio do povo, que era o intercessor do povo, era o sacerdote. O sacerdote era quem levava os pedidos do povo para Deus. Levítico capítulo 28 diz que o sacerdote ele tinha uma vestimenta, e a vestimenta do sacerdote ela contemplava um peitoral assim. E naquela parte colocada sobre o peito havia 12 pedras, cada pedra representava uma tribo de Israel. A ideia era o seguinte: toda vez que o sacerdote ia à presença de Deus, ele precisava levar no peito a nação dele, tá ligado? Toda vez que o sacerdote entrava na presença de Deus, ele levava no peito aquilo que simbolizava a nação, para ele não esquecer que ele estava na presença do Senhor, não por causa dele, mas por causa daqueles que não estavam. O sacerdote ele entrava onde o povo não podia entrar, para interceder em favor daqueles que estavam lá do lado de fora. Ei. Apocalipse capítulo 5 diz que Jesus com o seu sangue comprou para Deus um povo de todas as raças, tribos, línguas e nações, e os constituiu um reino de sacerdotes. A igreja é esse reino de sacerdotes. O Apocalipse está dizendo que nós somos agora esse reino de sacerdotes. Não é mais uma ou duas pessoas, é cada crente em Cristo Jesus. Nós temos sobre nós uma vocação sacerdotal. Você em Jesus é um sacerdote. Para quê, querido? Para você adentrar na sala do trono pelo novo e vivo caminho em favor daqueles que não estão lá. Nós temos uma vocação sacerdotal. Todas as vezes que eu e você nos omitimos no papel de interceder pelo Brasil, interceder pela nossa casa, interceder pelos parentes, interceder pelos amigos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos invalidando o sangue de Jesus, que nos constituiu sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Nós estamos dizendo: Deus, eu sei, o Senhor derramou o sangue na cruz para que eu fosse um sacerdote, mas desculpa, eu não estou me valendo do privilégio do direito de ser sacerdote. É como ser um policial, ter um distintivo, ter uma arma e ficar em casa enquanto os bandidos assaltam na porta da sua casa.
Você tem a autoridade, você tem o direito, você tem o caminho, você tem a ferramenta, está tudo diante de você e nós ficamos de braços cruzados. Nós precisamos acordar para essa vocação sacerdotal, nós precisamos acordar para esse papel da intercessão. Se você se pergunta, João, como interceder e como orar, uma coisa interessante que nós notamos na Bíblia Sagrada é que toda vez que alguém intercede, ou seja, ora em favor de outra pessoa, a primeira coisa que essa pessoa precisa é se identificar com essa outra pessoa. A intercessão não é você orar para alguém dizendo, Deus, o problema é dele, não. A intercessão é você orar para alguém dizendo, Deus, o problema é meu. Quando você vai em Esdras capítulo 9, eu estou passeando aqui na Bíblia. Então vamos lá para Esdras. Esdras capítulo 9, a partir do versículo 5, você vai ver Esdras tendo um tempo com Deus. E a nação estava perdida moralmente, o povo tinha se perdido do ponto de vista espiritual. E a Bíblia fala que Esdras se coloca diante de Deus. Esdras, um homem de Deus, um homem santo, um sacerdote de Deus. Ele se coloca diante do Senhor e ele começa a dizer, Deus, perdoa os nossos pecados, nós pecamos contra ti. Ora, Esdras não havia pecado, o povo que havia pecado. Mas no momento que ele intercede, ele se identifica com o povo. O problema não é mais do povo, o problema é dele também. Quando Neemias, no capítulo 1, ele começa a orar pelo povo, e ele começa a clamar, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Quando ele ouve falar que as muralhas de Jerusalém haviam ruído, caído, Neemias começa a orar, e a oração de Neemias começa dizendo, Deus, nos perdoa, eu pequei, nós pecamos, os nossos antepassados pecaram contra o Senhor, tem misericórdia de nós. Ei, ele não ora como se o problema fosse do outro, ele ora como se fosse dele. Se você quer ser intercessor, se você quer aprender a orar de forma intercessória, você precisa se identificar, você precisa dizer, Deus, eu não estou aqui pelo problema dele, eu estou aqui porque o problema dele se tornou problema meu. Eu não estou aqui para dizer o problema é do Brasil, como se o Brasil fossem os outros. Já viu essa tendência que a gente tem de falar do Brasil como se o Brasil fosse uma coisa assim? Quem é o Brasil? Alguém tem um telefone do Brasil? É o Brasil! É Brasília, é a polícia, é alguém, tem um grupo no WhatsApp chamado Brasil, Política, Economia, deles. Isso não existe. Nós somos o Brasil. O pecado desse povo é nosso. O problema dessa nação é nosso. O problema da sua casa é seu. O problema da sua família é seu. Compre essa briga. Compre essa briga. Compre essa briga. Aleluia. Compre essa briga, olhe para o diabo e diga, Satanás, o problema é que antes havia briga, mas não havia quem comprasse a briga. Agora existe a briga, mas tem quem compre, oh glória, quem compre a briga. Agora tem quem diga, esse problema é meu. Você está ferrado, cão. Porque agora você tem alguém que compra a briga. Isso é orar de forma intercessória. Terceiro passo, nós vemos orar, se humilhar, orar, mas o terceiro ele diz, buscar a face de Deus. Você percebe isso? Terceiro passo, ele diz, buscar a face de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a face de Deus. Como é que funciona esse negócio de buscar a face de Deus? A Bíblia sempre faz referência sobre a face de Deus como um sinônimo da presença de Deus. Ou seja, buscar a face de Deus é buscar a presença de Deus. E às vezes a gente se pergunta, mas João, por que eu preciso buscar a presença de Deus? Deus não está em todo lugar? Quem já se perguntou isso? Deus está em todo lugar, para que eu preciso buscar a presença de Deus? Existem 3 níveis da presença de Deus. O primeiro nível da presença de Deus é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Uma vez, uma pessoa me perguntou e disse assim, João, você acredita que Deus está em todos os lugares? Eu disse sim. A Bíblia diz que se eu for para o mais profundo abismo ali, Deus estará, Salmo 139. E se eu for para o mais alto monte, Deus estará. João, mas até nos lugares mais escuros, mais frios, mais terríveis, mais imorais, é ali que Deus está, porque se não houvesse uma partícula da presença da glória de Deus naquele lugar, ele já havia sucumbido, porque tudo que existe está apoiado na presença de Deus. Então Deus está em todo lugar. Essa é a onipresença de Deus. Mas existe um segundo nível da presença de Deus. É aquele que Jesus falou em Mateus capítulo 28, verso 20. Quando ele diz assim, eis que estou convosco até a consumação dos...
Esse é o nível da presença de Deus que só experimenta quem tem aliança com Jesus. Porque o convosco que Jesus fala é para os discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, você tem o privilégio de estar no segundo nível da presença, onde Jesus está com você no vale, está com você no monte, está com você na bonança, está com você na escassez, está com você no deserto, está com você na bênção. Deus está com você. Eis que estou convosco. Ele me toma pela mão, Ele te toma pela mão. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás com... Essa é a presença de Deus que o povo de Deus experimenta, como privilégio de ter uma aliança com Ele. Agora, há um terceiro nível, é a presença manifesta de Deus. E é por isso que a Bíblia fala sobre buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor. Porque o que acontece é que mesmo nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, mesmo nós que pela graça e a misericórdia, não porque merecemos, mas por causa do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós temos acesso à presença de Deus, Ele está conosco, mesmo tendo a presença de Deus em nós. Talvez você atravesse um dia todo, 24 horas, e nem se aperceba de que Deus está com você. A presença de Deus está com você, mas ela passa despercebida. A presença de Deus está ali abraçando você, acolhendo você, mas você não anota. A presença de Deus está ali comunicando algo, falando algo, mas você não escuta. A presença de Deus está tocando você, movendo você, mas você não sente. Ou seja, nós temos a presença, mas ao mesmo tempo não estamos experimentando a presença. Por quê? Porque é isso que a Bíblia vai falar sobre buscar a face de Deus. A Bíblia está dizendo, o que acontece existem tantas coisas, tantos obstáculos no nosso dia a dia, os afazeres, as preocupações, as dores de cabeça, as aflições, as ansiedades, as pessoas, as conversas, tantos obstáculos, que se você não parar e tirar tudo do meio e focar a sua mente e o seu coração em Deus, você vai deixar de experimentar a presença de Deus. Ela está lá, mas você não vai ter tempo de experimentá-la. Quantas vezes, por exemplo, você recebe pessoas em casa, talvez, quem sabe, preparou coisas maravilhosas, mas quase que não desfrutou daquilo. Por exemplo, quem já casou aqui sabe como funciona. Eu ainda não sei, porque ainda vou casar, irmão. Ô glória, aleluia. Eu estou entrando na terra da promessa, o tempo do deserto está acabando. Aí veja só, o testemunho que eu recebo do pessoal. João, você não vê nem passar. Porque tira foto, você não consegue nem aproveitar, quando você vai aproveitar, tira foto. O que acontece? Ele está numa festa feita por ele, feita para ele, mas é tanta coisa, é tanta gente, é tanto congestionamento, que ele não experimenta a presença. Você está entendendo? É por isso que Deus fala, busca a minha presença, busca a minha face, busca a mim, porque se você não parar tudo, se você não remover os obstáculos de lugar e colocar a sua atenção em mim, os seus olhos em mim, se você não inclinar o seu coração para mim, você vai deixar de experimentar aquilo que há de mais precioso, glorioso, aquilo que há de mais renovador para a sua vida, que é a minha presença. É por isso que na igreja a gente diz, ei irmão, vai ler a Bíblia, ei, vem para o culto, ei, adora, ei, canta. Por isso que no meio do louvor, de vez em quando o pessoal aqui da frente fica falando, erga a sua mão, fecha os seus olhos, esqueça quem está do lado, abra a sua boca, clame, porque eu acho interessante. Tem uns irmãos, eu vou dar 60 segundos de aula de louvor para você. O Isaac depois me agradece. Porque tem uns irmãos que é interessante, é tremendo. Deus está ali, Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está acontecendo, porque você sabe que onde Jesus está, Ele acontece. Jesus só chega para causar, meu filho. Aí Jesus está se movendo, está falando na pessoa. Levante a mão, e o pastor Jorge aqui, levante a mão, dê glória a Deus, aleluia, vamos orar. Olha, vai começar a pregação, aí senta. Meu querido, quando você está na frente de uma TV, vendo um jogo de futebol, você não tem esse nível de interatividade? Como é que nós estamos diante da presença do próprio Deus? Do próprio Deus. Apático. Não, é porque é a minha personalidade. É porque é meu estilo. Eu duvido. É porque eu sou travado assim, deixa eu conversar. É porque eu sou tímido, mas tá bom. Você está mais preocupado com o quê? Com quem está do lado ou com quem está em cima?
Nessa hora, quando a gente fala sobre erguer a mão, orar, abrir a boca, falar, clamar, nós estamos dizendo, ei, busque, você precisa se inclinar para a presença de Deus. Por exemplo, de vez em quando em casa quando eu vou orar, ou na igreja quando eu vou orar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso me prostrar. Não é uma questão de religião, não é uma questão de regra, não, quem ora de joelho vai para o céu mais rápido, pega um translado assim, via expresso. Não! É porque eu aprendi que o corpo fala. Eu aprendi que eu sou corpo, alma e espírito. E às vezes aquilo que eu quero comunicar com o meu espírito, eu preciso começar expressando com o meu corpo. Aquilo que eu quero dizer com o meu espírito, às vezes eu preciso começar colocando no meu corpo. Quando eu me ajoelho, eu digo, Deus, olha aqui quem sou eu. Pó, nada, eu preciso do Senhor. Não é Deus que precisa que eu me ajoelhe, é eu que preciso me ajoelhar. É eu que preciso. Não é Deus que precisa que eu leia a Bíblia, é eu que preciso ler a Bíblia para escutar Ele. Porque geralmente eu vivo fora da frequência dele. Não é Deus que precisa que eu ore, é eu que preciso orar. Porque orando, fechando tudo, desligando o telefone, fechando o WhatsApp, dizendo, Deus, aqui eu estou para buscar a tua presença ali, eu é que sou abastecido. Isaías capítulo 55, verso 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ei, aproveita que Ele está perto, aproveita que Ele está aqui, aproveita hoje, busque-o, 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 sabendo como Hebreus 11:6 diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos expomos à presença de Deus, mais Ele nos muda, mais Ele nos transforma. Eu posso dizer uma coisa para você, algumas coisas que Deus quer curar, sarar, algumas terras, como nós estamos falando aqui de 2 Crônicas 7, algumas terras que Deus quer sarar, curar e restaurar na sua vida, vai solicitar e vai pedir de você, que você se exponha à presença de Deus. Às vezes a gente só quer a oração do irmão, oração do pastor, o pedido de oração, o momento do louvor, o lugar chamado igreja, e Deus está dizendo, você precisa desenvolver a disciplina de me buscar. Eu estou ali a todo tempo, mas você precisa focar sua mente, inclinar a feição do teu coração, voltar-se a mim, dia após dia. Faça isso, se a sua vida não mudar, eu rasgo a minha Bíblia, eu nego a minha fé, porque eu duvido que a vida de alguém que se expõe à presença de Deus não mude. Assim como eu duvido que uma pessoa branca como eu, que se colocar debaixo de um sol do meio-dia, fervendo, não fique preto ou então vermelho que nem um camarão. Você está entendendo? É impossível. Impossível. Se você se expor à presença de Deus, você não sai da mesma forma. E por último, quarto passo ele diz, e se afastar dos seus maus caminhos. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente quer começar de trás para frente, não da frente para trás. As pessoas entram na igreja, as pessoas vêm a um lugar como esse, elas ouvem de Jesus, e a primeira coisa que elas dizem, João, eu não consigo me afastar dos maus caminhos. É claro que não consegue. É claro. Você está começando de trás para frente. A ordem de Deus não é essa. Se você se humilhar, se você aprender a orar, se você o buscar, a consequência vai ser você se afastar dos seus maus caminhos. Então não me venha falar de maus caminhos, se primeiro a gente não falar sobre humilhação, oração e buscar a face de Deus, amém? Amém. Simples, é uma consequência. E quando nós nos colocamos diante de Deus com humildade, em intercessão e buscando sua face, alguns caminhos nós olhamos e começamos a discernir como, isso não vale mais, não presta mais, não é mais para mim, não combina mais comigo, não convém mais com quem eu sou, não é mais a minha identidade, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Interessante, às vezes as pessoas fazem perguntas do tipo, esse negócio de Deus da graça, Deus do amor, Deus que o pessoal da videira prega, o Deus que pode tudo. Eu digo, querido, mas você não pode fazer tudo? Claro que você pode, é óbvio que você pode, fica à vontade. Você pode fazer tudo que você quiser, tudo. Deus não vai precisar mover um dedo para que você se despedace no meio do caminho, porque o seu pecado vai fazer isso. Por isso que Deus não está limitando, fechando ou proibindo.
Deus está nos guardando, nos preservando e nos amando. Deus está dizendo: ei, eu te dei uma vida, há caminhos de morte, não siga por eles. Se você seguir por eles, vou continuar te amando, mas o problema é que você vai sofrer demais. Por que é que você quer isso? Abre os olhos, você é meu filho, você tem uma nova identidade, um novo coração, um novo caminho, um novo futuro. Por que insistir nos caminhos velhos, se eu já te dei poder para viver em caminhos novos? Diga comigo: se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos nossos maus caminhos. Se isso acontecer, Deus fala: então eu ouvirei, perdoarei, curarei. Será que você pode por um momento pausar e pensar o que é que isso fala para a tua vida? Se você se humilhar, se você se esvaziar de você, arrancar a arrogância e o orgulho e hoje falar assim: Deus, eu estou aqui reconhecendo, eu tenho sido Senhor e Deus da minha vida, me perdoa, porque eu estou agindo como se eu fosse dono dos meus dias. Eu não sou, quem é o Senhor, me perdoa. Eu estou aqui de volta, eu estou aqui para me submeter a Ti. Se você aprender a orar, se você aprender a chutar as portas do inferno no poder da oração, se você aprender a saquear o reino espiritual por meio da intercessão, se eu e você aprendermos a nos posicionarmos como sacerdotes de Deus, que vão à presença do Senhor em favor daqueles que não estão nela. Se eu e você agirmos assim, se eu e você começarmos a buscar a presença e a face de Deus, e ao nos expor a face e a presença dEle, nossa vida mudar. Se eu e você nos convertermos dos nossos maus caminhos ao ponto que a igreja vai começar a ter uma vida que dá fundamento para o discurso dela. Porque o grande problema é que muitas vezes a igreja quer falar muito, mas viver pouco. Nós queremos publicar muita coisa no Facebook, mas viver pouca coisa na segunda-feira. A gente quer pregar muita coisa, criticar muita coisa, denunciar muita coisa, apontar muito dedo. Você está entendendo? Mas se converter pouco no coração. Mas quando a igreja começa a se converter e a mudar e a ser transformada, e ela começa a ter um testemunho de vida, que é sal e que é luz, o mundo olha para a igreja e diz: eles são diferentes, eles têm um amor diferente, eles têm uma graça diferente, o Deus deles não é o Deus que eu creio e que eu concordo, mas uma coisa é certa, Ele torna um ser humano melhor. Dá para ver, não apenas para ouvir. Dá para ver. É isso que o Brasil precisa, de uma igreja que é diferente. É isso que o Brasil precisa, de uma igreja que é diferente, que é sal, que é luz, que é reflexo de Deus no mundo. E eu quero convidar hoje você a nós juntos, entendendo essa palavra, exercitarmos isso, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face de Deus, nos convertermos dos nossos maus caminhos. E nós vamos fazer isso hoje especificamente pelo Brasil. Nós vamos colocar nossa nação diante de Deus. Quem está comigo nisso? Quem está comigo nisso? Agora, quem é que no momento da oração vai ficar olhando e vai ficar assim? Se tiver, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tira essa super bonde aí, descole da cadeira no nome de Jesus, fique de pé. Time de louvor pode vir, nós vamos orar. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. No seu lugar, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e foque no Senhor. Coloque sua vida, os seus olhos no Senhor. Diga: Deus, eu estou aqui pelo Senhor, eu preciso de Ti. Quem sabe você está nesse lugar e nós queremos orar pelo Brasil, mas começa com você, com a sua casa, sua vida, sua família, seu coração. Deus quer começar a ouvir, perdoar e sarar em você. Oh, se você precisa de um sarar de Deus, de um transformar de Deus, feche os seus olhos, erga a sua mão, clame por Ele, peça por Ele. Diga: Deus, eu estou aqui nesse lugar porque eu necessito do Senhor. Com as suas palavras, comece a clamar, comece a pedir, comece a dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo. Oh, Espírito Santo, muda quem eu sou. Espírito Santo, muda os meus caminhos. Espírito Santo, me faz segundo o Teu coração. Segundo o Teu coração, tudo novo, Senhor, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Comece a pedir:
Sara, Senhor, minha família. Sara, Senhor, minha casa. Eu quero que você agora se mova em intercessão. Comece a colocar sua casa, sua família, os seus diante do Senhor. Comece a dizer: Espírito de Deus, na autoridade de Jesus, eu vou agora, Senhor, clamando pelo meu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos, minha esposa, meus tios, meus parentes, minha casa é tua, Jesus. Depressão vai embora. Amarras do inferno vão embora. Nós adentramos nessa hora todo cativeiro espiritual e nós dizemos: Deus, a nossa família é do Senhor Jesus, ela é do Senhor Jesus, a minha filha é do Senhor Jesus. Clame por ela, peça por ele, peça pela sua escola, peça pelo seu colégio. Começa a dizer: Deus, a minha escola é tua, os meus amigos são teus, meu condomínio é teu, a minha vizinha é tua. Oh Deus, faz uma obra no meu trabalho, faz uma obra no lugar que eu trabalho, faz uma obra, Espírito Santo. Estende a tua mão, quebra as cadeias, remova os grilhões, abre os olhos, Deus, daqueles que não te conhecem. Clame, 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 ore, 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 ore. Deixe Deus ouvir sua oração, deixe Deus ouvir seu clamor. Erga sua voz e ore. Vá direto no trono da graça. Existe graça, misericórdia para ser derramada sobre você. Não perca tempo e ore, clame, peça. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu agir, Senhor. Nós cremos, Senhor, que aqueles, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tanto ama, que estão longe de Ti, vão ser tocados e mudados. Espírito Santo, por isso que nós intercedemos, por isso que nós oramos, por isso que nós clamamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Dê a sua mão para quem está perto de você. Nós vamos olhar para a nossa nação, nós vamos começar a clamar, a dizer: Espírito Santo, a nossa nação é do Senhor. Nós vamos começar a orar. Eu vou contar de 1 até 3. E quando eu disser 3, todos juntos, com as suas palavras, você não tem que orar bonito, você tem que orar sincero. Você não tem que orar legal, você tem que orar com honestidade. Você vai começar a orar pelo Brasil, orar por essa nação, colocar a política, a economia, o governo, fortaleza, a violência. Você vai colocar diante de Deus, amém? Eu digo 1, porque Ele nos constituiu sacerdotes. Eu digo 2, porque Ele abriu um novo e vivo caminho, e nós podemos entrar direto no trono da graça, diante daquele que tudo pode. E eu digo 3, abra sua boca e comece a orar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oh Espírito Santo, comece a orar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso Brasil é teu, a nossa nação é tua. Esse país nós não entregaremos à imoralidade, à corrupção. Brasília, toda potestade, todo principado espiritual nós quebramos nessa hora. Nós clamamos: Senhor, vem com a tua justiça, vem com o teu poder, vem com o teu agir sobre Brasília. O Brasil é do Senhor, Congresso Nacional, o Brasil é do Senhor, a política é do Senhor. Vai Espírito Santo, varrendo a corrupção. Vai Espírito Santo, removendo a violência. Vai Espírito Santo, removendo a mentira. Vai Espírito Santo, removendo a prostituição. O Brasil não é o país do carnaval. O Brasil não é o país do jeitinho brasileiro. O Brasil é o país da justiça, da verdade, da santidade. Jesus Cristo reina sobre o nosso Brasil. Fortaleza, essa cidade é tua. Jesus Cristo, toda violência, todo medo, toda coação, toda
que tem atormentado as pessoas e famílias de Fortaleza, nós varremos agora no reino do Espírito, dizemos: não aceitamos, vem com teu trono de glória, Jesus, faz algo, reina sobre essa cidade, reina sobre esse bairro, reina sobre essas ruas, oh Jesus Cristo, aleluia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor, aleluia. Diga assim bem forte comigo: o Brasil é teu, Senhor Jesus. O Brasil é teu, Senhor Jesus. O Brasil é teu, Senhor Jesus. O nosso país nós entregamos ao teu governo, ao teu controle. Vem com teu reino, vem com teu poder, estabeleça a tua justiça, cumpra a tua vontade e seja estabelecido o teu reino, Jesus, hoje e sempre, Senhor Jesus, aleluia. Levante as suas mãos bem forte, vamos cantar o trecho dessa canção que exalta o nome de Jesus. Cante e diga: pois as nações te adorarão, te exaltarão, ó Senhor, pois tu és rei, eu viverei, cantarei do teu. Você pode cantar mais forte, igreja? Pois as nações te adorarão, te exaltarão, ó Senhor, pois tu és rei, pois tu és rei, eu viverei, cantarei do teu todos juntos, em uma só voz, pois as nações, o Brasil te adorará, Senhor, oh Jesus. Jesus, aleluia, o Senhor está nesse lugar, o Senhor está no nosso meio, oh Jesus.